Realmente, Deus quer nos falar sobre amor, sobre família. Esta sexta-feira, eu já tinha colocado no meu coração com a pastor Sacadura. Aliás, já falei com ele na sexta-feira, um beijo para todos, está tudo muito bem, tudo a correr bem, está com saudades vossas, exatamente, e então, ele, durante esta semana, chegará para depois falar convosco, estar convosco. Mas quando o pastor Sacadura, a semana passada, falou para dar uma mensagem, Deus colocou no meu coração o amor, falar sobre amor, falar sobre como é que o coração dos seus filhos está. E na sexta-feira, a minha esposa deu a mensagem, como falou, não foi nada combinado, já falou sobre o amor, das coisas comigo. Ora, o Luís também falou sobre o amor. E eu vou dar esta mensagem que Deus colocou no coração na semana atrás, e fala sobre limpar o nosso coração. Existe uma frase que é o estender do dedo. Estender do dedo. Esta frase existe na Bíblia. O estender do dedo. O estender do dedo significa apontar. E geralmente está relacionado, conectado com revelar algo que está mal. Ou que se julga que está mal. Selecionar. Não é? Então vamos abrir Isaías 58, 9. Aquilo que eu vou falar hoje é muito importante. É tão importante, eu já sabia que era importante, mas é muito importante pela quantidade de versículos que existe na Bíblia a respeito deste tema. É incrível. Deus quer que nós sejamos uma família. Deseja que nós sejamos uma família. E quer que essa família cresça. Não é? Quer que essa família cresça. Porquê? Ele diz para nós irmos pregar as boas novas. Não é? Falar de Jesus. Falar do plano da salvação. Não é? Isso fala-nos de adoção de filhos. Fala-nos em trazer para a família de Deus mais pessoas. Então, a divisão numa igreja, no corpo de Deus, é abominação aos olhos de Deus. E essa divisão vem, a divisão numa igreja, numa família, a visão para este mistério de pastor Sacadura é uma igreja em família. Não é? Uma igreja em família. Quem é que se lembra? O pastor Sacadura falar disto. Não é? Então nós somos uma igreja família que está implícito automaticamente sermos uma igreja, um ministério de amor. Porque uma família saudável, uma família, por definição, não é? O que une as pessoas é o amor. Verdade. É o amor do pai para com o filho, é o amor do filho para com o pai, é o amor da mãe com o pai, ou da esposa com o marido. Então uma família, a uma definição de família está associada sempre ao amor. E se esse amor não existir, essa união não existir, a família vai ser uma família disfuncional, ela não vai funcionar como família. Então é algo que nós temos que ter muita atenção sobre este aspecto de como é que o nosso coração está. Não é? Como é que o nosso coração está? Eu hoje, juntava os irmãos, acompanhar a net numa introspecção, uma análise de como é que eu tenho o meu coração. Do coração sai, não é? Do coração sai aquilo que nós falamos. Do coração sai aquilo que nós pensamos. Não é? Do nosso coração sai aquilo que nós transmitimos para os nossos irmãos, para os nossos colegas de trabalho. E reparem, aquilo que sai da nossa boca é aquilo que vai ser semeado. Não é? E é aquilo que vai ser comum. Então, Isaías 58, 9, vamos ler de 9 a 11. Diz assim: então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Então, aqui a palavra de Deus está a dizer: tu irás clamar, irás gritar, e eu irei ter contigo se
irás no meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Ou vai dar maldições. Então vemos aqui três condições, não é? Se tirares no meio de ti o jugo, temos o jugo. Hoje eu vou falar muito sobre o jugo, vou falar sobre o estender do dedo. Então, depois, estender o dedo e falar iniquidade. O jugo diz aqui que é, vou ver ao dicionário, relaciona-se com manipulação. Não é? Manipular para atingir objetivos. Okay? Jugo é isso. Quem é que sabe o que é um jugo no sentido material da palavra? O jugo é aquilo que se metia, né, para dirigir os bois, né? Geralmente de madeira. E então aquilo é que fazia com que o agricultor ou outros bois pudesse guiar então aquela junta de bois, que levava depois a carga. Não é? Então batia-se lá no jugo daquela madeira e eles paravam, andavam. Pronto. Seguindo para o versículo 10. Diz assim: se abrir a tua alma faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como um meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Então vejam que bênção que é nestes dois versículos. Uma bênção tremenda, não é? Fala de prosperidade, não é? Fala de saúde, fala de alegria, fala de sermos guiados por Deus, não é? Mas isto tem condicionantes. Temos que fazer a nossa parte. Não é? Temos que fazer a nossa parte. E então, é aqui que eu quero falar sobre o estender do dedo. Quando nós criticamos um irmão, ou um colega, vamos estender o dedo. Certo? Quando fazemos juízo, julgamos o nosso irmão, estamos com que é identificar, não é? Dizer que nós que o está mal, não é? E então depois julgar. É curioso que muitas das vezes nós interpretamos, não é? Ou essa interpretação resulta de nós observarmos. Os nossos olhos, não é? Estão a observar o irmão. E então, da observação, tira conclusões. Não, ou colega de trabalho. Só que essas conclusões podem ser erradas. Porquê? Porque depois a pessoa habitua-se a aquele estilo de estar, de criticar, de fazer juízo, de julgar por aquilo que vê, e então ela só vê aquilo daquela maneira. O que é que acontece? Como ela só vê aquilo daquela maneira, ela está-se a transformar naquilo que ela está a julgar. Estão a entender? A palavra de Deus diz que onde a gente colocar os nossos olhos, é isso que nós nos vamos transformar. Quando aquela passagem, aquela passagem da Bíblia, em que Pedro, não é? Anda sobre as águas, e quando ele olhou para Jesus, ele experimentou o sobrenatural de Deus. Quando ele olhou para as circunstâncias, para as ondas, começou-se a afundar. Porquê? Porque o medo entrou nele. Então temos que ter muito cuidado. Como é que os nossos olhos estão? Onde é que nós estamos a olhar? Vamos então abrir em Mateus 7. Porque aquilo que os nossos olhos veem, quer seja verdade ou não, é nisso que nós nos vamos transformar. Porque muitas das vezes, aquilo que o inimigo nos coloca à visão, na nossa visão, não tem nada a ver com a realidade. Havia uma história, contava-se uma história de uma pessoa que pensava que o patrão não gostava dela. Não é? Não gostava dela. E então, cada vez que olhava para essa pessoa olhava para o patrão, tinha aquela sensação que ele não gostava dela. Então, cada vez que queria crescer dentro dela. Certa vez,
patrão falou aquilo com ela. Só que ela, como pensava, o patrão não gostava dela, tinha que reagiu mal, de uma forma desproporcionada. E então o patrão aí ficou assim, mas o que é que se passa aqui? Não é? Mas o que é que se passa aqui? Mas qual é a relação desta criança? Não é? Depois a pessoa causa uma impressão, por uma coisa, por uma ideia criada na cabeça dela. Não é? Então, eu já abri em Mateus 7, vamos ler do 1 ao 5. Mais. Então, em 58 diz assim, para não estender o tempo. Agora, em Mateus 7, outra passagem, diz assim, 7, 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida como tiveres medido, vos vão medir a vós. Porque reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, então a trave, estando uma trave do teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mais claro do que isto não pode ser. Não é? Mais claro do que isto não pode ser. Não é assim, se nós julgamos o nosso irmão, não é? Fazemos críticas, dizemos assim, ele está assim, engraçado, não é? Cozido frito, não é? Estamos a proporcionar, estamos a tirar de cima de nós o manto que Jesus colocou para impedir que os nossos defeitos e as nossas falhas sejam visíveis perante Deus. Estão a entender? Quando nós criticamos, e porque diz aqui, não julgueis para não sereis julgados. Porque com o juízo com que julgados, sereis julgados. Então, se nós julgarmos, seremos julgados. Se julgados por quê? Por Deus. Não é? E nós não somos julgados, mesmo que a gente não critique, não julgue, nós não somos julgados por quê? Porque é a misericórdia de Jesus. Não é? É o manto de Jesus, é a natureza de Jesus em nós que impede que nós sejamos julgados por Deus Pai. Mas a partir do momento em que nós saímos baixo do manto de Jesus, a partir do momento em que nós temos uma natureza que não é de Jesus, não é? Deixamos de estar baixo da proteção de Deus e seremos julgados. Agora vamos levar a outra passagem. João 8. Vamos ver qual é a natureza é esta. A natureza de Jesus perante o julgamento, perante o perdão, perante o relacionamento, perante aquelas pessoas que falharam para comer. É? Em João 8, 7, vamos ver, do 7 ao 11. Então, esta passagem fala de certas pessoas, na altura de Jesus, que chegaram a Jesus para o testar. Então, queriam saber qual era a resposta dele a respeito de um problema grave que levaria à morte, portanto, a resposta levaria à morte de uma mulher. Não é? Então, veja lá, Jesus foi salvação para esta mulher. Jesus é salvação para nós. Esta mulher, a mulher que tinha feito um pecado, e havia ali na iminência de ela ser morta de imediato. Mas não foi, porque Jesus a livrou. E Jesus também nos livra a nós, tantas vezes. Não é? Diz assim, João 8, diz assim, e como insistissem, então, perguntando-lhes, endireitou-se e disse, aquele que dentro de vós está a ser pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então Jesus diz assim, olha, se vocês querem julgar esta mulher, não é? Analisem-se a vós mesmos, se não têm pecado também, se não falham. Analisem-se se vocês são perfeitos. Não é? Ela falhou, mas vocês não falham? Pergunta Jesus. Diz assim, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isto, redarguidos da consciência, analisaram-se e viram que também tinham
pecavam, também falhavam, não é? Saíram um a um a começar pelos mais velhos até ao último. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Não é? Estava no meio. O objetivo era apedrejá-la, não é? Matá-la, através dela. E lembra-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: agora aqui é que é então. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aqui está. Nós somos filhos de Deus, não é? Somos filhos de Deus. Temos a vida eterna. Diz. Mas se nós tivermos a natureza de Jesus dentro de nós, o que é a natureza de Jesus dentro de nós? É o nosso caráter, o nosso homem interior está educado de tal forma que as nossas ações, pensamentos, atitudes sejam iguais às de Jesus. Isso é que nos torna filhos de Deus. Isso é o que nos torna, habitantes do reino de Deus. Isso é que nos faz a diferença entre nós e o mundo. Temos que ter a natureza de Deus dentro de nós. Não é? O homem, a sua natureza intrínseca, a sua natureza natural, é completamente contrária à natureza de Deus, à natureza de Jesus. Então o homem já vem com esta natureza, então tem que ser educado, tem que ser trabalhado, tem que ser transformado. Não é? E então, isto é um processo que nós temos durante a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus. É um processo que nós temos que nos transformar, não é? A cada momento que passa. Mas para que a gente se possa transformar, nós temos que ter uma forma de nos analisarmos. Não é? Analisar o nosso coração, constantemente. Constantemente temos que verificar se nós estamos a agir perante os mandamentos de Deus ou não. Costumo muito falar, nós temos que ter um sensor, não é? Constantemente a ver onde é que o nosso coração está, como é que o nosso coração anda. Porque é no coração que resulta de nós sermos filhos de Deus ou não sermos filhos de Deus. Se o nosso coração tem a natureza de Jesus, somos filhos de Deus. Se tem a natureza do homem, a natureza carnal, então não somos filhos de Deus. A nossa salvação tem que ser constantemente monitorizada, tem que ser constantemente observada se nós estamos nos caminhos. Vamos dizer assim, mas conseguimos fazer a 100% da Bíblia. Nós temos que procurar estar debaixo das orientações do Espírito Santo. Temos que estar debaixo de uma relação com Deus. Falou-se muito, nós estamos em obras, não é? Nós estamos num processo. Eu falava na sexta-feira, nós estamos num processo. Mas uma coisa é, estamos num processo de modificação, de transformação, debaixo da unção de Deus. Nós conhecemos que estamos num processo de transformação. Outra coisa é, não queremos mudar. Outra coisa é, não quero saber. Outra coisa é, eu estou bem como estou. Isso é uma coisa completamente diferente, porque a palavra de Deus diz que Deus testa os nossos rins. Sabe o que é o rim? O nosso rim é um órgão purificador. Purifica o sangue. Limpa o sangue. Quando a palavra de Deus diz que testa o nosso rim, está a dizer assim, olha, tu não és perfeito, mas tu estás a tentar transformar, estás a tentar mudar. O que é que permite nós sermos assim imperfeitos e estarmos na presença de Deus? É Jesus. É verdade. É Jesus. Jesus é que permite que nós possamos chegar à presença de Deus com esta imperfeição. Não é? Mas nós só chegamos à presença de Deus com esta imperfeição se nós tivermos a natureza dentro de nós, Jesus dentro de nós. Vão perceber? E essa natureza de Jesus dentro de nós é que vai fazer então que este processo de transformação ocorra na pluralidade. Ok? João 3.
João 3, 17. Vamos ver o que é que Deus diz a respeito disto que eu falei, acabei de falar. Então, eu estou a falar é algo que são coisas práticas, não é? Coisas práticas que requerem ação da nossa parte, não é? O que eu estou a falar são pequenos segredos, são verdades muito antigas, né? Aquelas primeiras verdades, as verdades fundamentais, são fundações de sermos filhos de Deus e andarmos com Deus. E são coisas práticas, né? É algo que a gente está a ver, e Deus diz assim, olha, nestas circunstâncias não faças. Faz isto e não faças aquilo. Okay? E nós temos que ter presente dentro de nós isto. Não é? Então vamos lá. João 3, 17 ao 21. Diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Não é? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por todo aquele que faz o mal, odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então a condenação é esta. Claro, Deus colocou Jesus, né? Colocou o seu Filho unigênito com o plano da salvação, e diz assim, olha, ele não vem para condenar ninguém. Ele vem proporcionar vocês se salvarem. Não é? Ele vem proporcionar vocês se salvarem. Mas, se vocês o tiverem dentro de vós, vocês vão vencer. Vocês vão ser feitos filhos de Deus. Mas a consequência de vocês não o terem já é condenação para vocês. Faço-me entender? O facto de não termos Jesus e Deus na nossa vida já é condenação. Ok? Já é condenação, já é nefasto o suficiente, já é uma consequência negativa o suficiente. Já é condenação. Então, vamos abrir Romanos 12. Vamos ver como é que nós temos a natureza de Jesus. Qual é a natureza de Jesus? É uma natureza que é loucura. É loucura aos homens, é loucura ao mundo. Vamos ver. Romanos 12, 9 a 21. Assim, tem como título Aplicações diversas do amor. Diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguia a hospitalidade. Abençoai-vos que os perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurei as coisas honestas para todos os homens. Se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Como está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A palavra de Deus diz aqui que, se não fizermos isso, está aqui escrito, estamos no mal. Seremos vencidos pelo mal. Mas se fizermos o que está aqui escrito, seremos então
do bem. Não é? Se a gente for a ver, no início da palavra, falei sobre os temas de ver a crítica, a vontade de ver, não é? Respeitar mal, não é? É completamente o oposto do que está aqui escrito. E o que aqui está escrito não é coisa que se faça levemente, não é coisa que se faça facilmente, não é coisa que se veja por defeito nas pessoas lá fora. Não é uma coisa que seja normal nas pessoas no mundo fazer. Não é normal isto. E também nós, na nossa força, não conseguimos fazer. Não é? Só com o Espírito de Deus, não é? A capacidade de Deus em nós, a unção de Deus em nós, é que nós conseguimos fazer isto. Mas fazendo isto é vida para nós. É vida. É vida, é paz, é abundância para a nossa vida. Mas, em Lucas 6,46, diz assim: e porque me chamais Senhor, Senhor, se não fazeres o que eu digo. Qualquer bem a mim ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. E pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa. E não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, se nós dizemos que somos filhos de Deus, dizemos que Jesus é Senhor na nossa vida, temos que obedecer à sua palavra. Dizemos que somos filhos de Deus, não é? Dizemos que temos a natureza de Deus, temos que fazer, obedecer à palavra de Deus, à palavra de Jesus. Por vezes, uma vez eu vi uns bonecos, os bonecos da Raquel, de vez em quando nós ficamos nas animações bíblicas, e essas animações passavam por esta passagem da Bíblia. Então estava lá um boneco em que fez a sua casa na areia. Não é? Fez a sua casa na areia, mas fez muito rápido. Não é? E então houve outro ao lado que estava a fazê-la na rocha. Mas eu dava de campo, picarei, e nunca mais acabava. Quando estava na areia, estava já a cruzar e tal, a beber o seu sumo, a ver a sua revista, e depois ainda estava ali e nunca mais aparecia nada, porque era bater na rocha, custava imenso, não é? E nunca mais aparecia, nunca mais seguia trabalho, não é? Quer dizer. Entretanto, lá o da rocha não conseguiu, pronto, lá foi fazendo aos poucos e acabou por fazer então a casa. Bom, certo dia veio então a enchente. Vocês já sabem o que é que aconteceu, não é? Já? A enchente assolou a casa da rocha que eu não abalava, não caí. Mas a da areia ainda muito. Não é? É isto. Costuma-se dizer, sem trabalho não há nada. Sem trabalho não há nada. E Deus diz assim, olha, o meu jugo é leve. O meu jugo é leve. E o jugo é simplesmente obedecer. Simplesmente obedecer. Mas, seguindo, em 1 João 4, 20 diz assim, mais uma vez na área do amor. Isto é uma tónica fundamental, é um alicerce fundamental na Bíblia. Porque a Bíblia fala de família. E na família, a gênese, aquilo que une, a essência da família é o amor. E muitas das vezes nós esquecemos disto. Esquecemos que nós temos que nos sacrificar a nós próprios, mortificar a nossa carne, mortificar a nossa alma. Não é? O que é mortificar a nossa alma? É dizer assim, olha, a mim apetece esmagar tudo. E Jesus diz assim, olha, faz aquilo que eu faço, faz aquilo que eu digo e deixa a justiça para Deus. Então, repare, em circunstâncias, pode haver circunstâncias em que, efetivamente, nós podemos ter razão. É verdade, há uma injustiça para connosco. E, muitas das outras vezes, é a ilusão do diabo que coloca a nossa mente, né, para nos criar esse sentimento de aqui contra outras pessoas. Temos que ter presente, não é que isto existe, acontece, mas ele sabe que se nós tivermos só no nosso coração, né, nós estamos afastados de Deus.
Mas acontecem outras circunstâncias que, efetivamente, aquela pessoa falou comigo, ou consciente ou inconscientemente, falou comigo, então, realmente, há aqui qualquer coisa que me disse, mas eu tenho razão. Mas Deus diz assim, para deixarmos Ele ser a nossa justiça. Porque um julgamento que é julgado uma vez e fechado, dificilmente sabe outra vez para ser julgado. Então, se uma falha for julgada, não é? Se eu julgar eu, né? se eu criticar, se eu fazer justiça, se eu julgar eu, Deus já não vai julgar. Já foi julgado. O que é que vocês preferem? A vossa justiça ou a justiça de Deus? Justiça de Deus. Em 1 João 4, assim, 20, se alguém diz que eu amo a Deus e odeio ao meu irmão, o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E Deus temos este mandamento: a quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Então, nós estamos aqui, não é? Nós estamos aqui, somos filhos de Deus, amamos a Deus, viemos à casa de Deus para o honrar, não é para não honrar homens. Nós hoje estamos aqui com um propósito. Não é? Vocês hoje estão aqui para honrar a Deus, que é a vossa presença, para ouvir a sua palavra, para o adorar. Não é? Vocês estão aqui a honrar a Deus. Este é o vosso propósito. Vocês não estão aqui por causa de homens, não é? Mas estão aqui por causa de Deus. A palavra de Deus diz que nós nos devemos congregar. E Deus deve ser a tónica, o objetivo, o porquê de vocês virem à casa de Deus. E quando vocês não vêm à casa de Deus, está a faltar na vossa vida essa honra entregue a Deus. Estão a entender? Mas, vamos abrir Efésios 4. Efésios 4, 9. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só é que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Este versículo, deixa-me este versículo na pregação, porque geralmente quem critica fala. Quem fala que suspeita mal, não é? Que cria decepção, que cria guerras e contendas, fala. E aquilo que é falado, nessas circunstâncias, não é? Não está a edificar as outras pessoas. Está a criar nelas, não é? Está a criar nelas também crítica, também contenda, também separação. Não é isto que a palavra diz aqui. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só é que for boa para promover edificação. Não é? Para que dê graça aos que eu ouvem. Filipenses 2:3 diz assim, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ora, vai lá ao mesmo. Quem critica, quem cria juízo, considera-se melhor que o seu irmão. Considera-se melhor que aquela pessoa. Não é? Também é contrário ao que a palavra Deus diz para a gente ser. Então, humildes, né? E considerar os outros superiores a nós mesmos. Quando se critica, não é? Quando se julga alguém, estamos a considerar superiores, porque ele faz assim, mas não tem presente que ele também faz assim o pior. Não é? Em Colossenses 3:8 diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. É esta palavra que eu vou dar um bocado: malícia. O que é malícia?
é ver mal onde ele não existe. Não é? Ver mal onde ele não existe. Malícia. Uma pessoa com malícia é uma pessoa que vê mal em tudo. Suspeita mal em tudo. Não é? Mas ela esquece, como eu disse no início, que esses são os olhos com que ela vê as coisas. Mas quando ela está a olhar, é muito nisso que ela se está a transformar. E então, em vez de estar a criar a natureza de Deus, a natureza de Jesus nela, está a criar a natureza do mundo. E a natureza do mundo tem a separação entre a pessoa e Deus. Deus Deus é supremo. Isto está tudo tão bem encaixado, não é? Está tudo tão bem encaixado que só mesmo a inteligência de Deus. Mais, 1 de Tessalonicenses 5,15. É incrível, já viram a quantidade de versículos e passagens diferentes que fala sobre andarmos em amor e as consequências de não andarmos em amor. 1 Tessalonicenses 5 diz assim: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas que sempre o bem, tanto um para com os outros como para com todos. Não é? 1 Tessalonicenses 5 diz. Deus, em todo momento, fala para nós andarmos em amor, andarmos em paz, andarmos nos seus caminhos, perdoarmos o nosso irmão, não termos malícia, sermos simples. Não é? Em Tiago 4,10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros, outra vez. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. É o que eu vou dizer há um bocado. Nós julgamos sobre os juízes. Quem é? Nós queremos o quê? A justiça nossa? Não. Queremos a justiça de Deus. Mais. Em Tiago 5, o é que diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Outra vez. Para que não sejais condenados. Eis que o juiz está fora. Tão importante é esta tónica. Viram tantas vezes a palavra de Deus a falar sobre esta tónica. Quão importante é. E por vezes nós esquecemos disto. Não é? Depois é assim. O pior é que isto nos separa de Deus. Não é? Porque é isto, fazendo isto, nós temos a natureza do mundo. E a natureza do mundo é a separação com Deus. E nós podemos progredir na nossa caminhada, na nossa chamada. E depois às vezes é tão pesado. Deus diz: o jugo é leve. Mas está tão pesado. Não é? Mas às vezes são pequenas verdades que nós vamos esquecendo ao longo do tempo. Não é? Vamos esquecendo ao longo do tempo. Não é por mal, não é? Não é por mal, mas muitas vezes o nosso inimigo dá corda. É a técnica da corda. A técnica da corda é geralmente um cristão ativo, um cristão que luta, geralmente onde ele é atacado numa área, ele vai buscar os versículos daquela área, tal, enche aquela palavra, né? Tal, tem a ver o seu assunto resolvido. Né? Na área da saúde, na área financeira, vai buscar aqueles versículos, começa a confessar a palavra, começa a louvar a Deus pela solução dos seus problemas, tal, começa a lutar, e a glória de Deus é tão grande que derrama sobre ele as suas bênçãos, né? E ele vê. Acontece que depois o inimigo deixa, ele venceu ali, vou deixar durante os tempos, vou deixar durante os tempos dar espaço. E o grande inimigo para o cristão é a sua memória, não é? A sua memória. Então chega a essa altura que, pronto, teve aquele problema naquela área, já não tem ataques naquela área, e então ele não lê aqueles versículos ele já sabe e tal. Parece que aqueles versículos vão se esquecendo, vão se desanudando, não é?
Com certeza. Chega a certa altura e quando assim, o diabo puxa a corda, da cá. E ele fica atordoado, então, mas o que é que está a passar? O que é que está a passar? Qual é o problema? O que é que está a acontecer? Não é? E ele, aquela neta dele, ele só depois, se for um cristão de luta, ainda tem um tempo para ele perceber o que é que está a acontecer e é que agora vai buscar os versículos, vai lutar para resolver o seu problema. Mas, se ele não for um cristão de luta, vai estar a sujeito, vai ser então pescar. O anzol dói, não é? Vai ser pescado e então ele vai estar então em sérios problemas. Porquê? Porque está a fazer, está em condição, está a fazer aquilo que Deus diz para não fazer. Isto está a conta do quê? À conta que nós devemos ter uma alimentação saudável da palavra de Deus. Uma alimentação saudável da palavra de Deus é o quê? É nós alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus nas várias áreas da nossa vida. Na área financeira, na área da saúde, na nossa chamada. Não é? Para quê? Para que estejam sempre bem presentes estes versículos, a palavra de Deus, né? Que diz respeito, que é a opinião de Deus, que é a vontade de Deus para a nossa vida nessas áreas. Okay? Lembra lá mesmo quando nós passamos, né, com a bicicleta em areia, né? Quando nós passamos, uma vez, fica assim uma marca. É muito visível, mas a marca fica. Mas se nós passarmos várias vezes, né? Com a bicicleta no mesmo sítio, vai chegar a certa altura e vamos quase ficar enterrados, não é? De tanto passar lá, com a funda, fica enterrado. Então fica bem firme, bem marcada, né? Aquela passagem. Mas agora imagine isto, deixarem de passar, apesar de estar bem fundo, se deixarem de passar com a bicicleta não nesse trilho, o tempo, o vento, o que é que vai fazer? Não é? Vai enchendo. Deixa uma certa altura que não se vê lá nada. Apesar de ter, antigamente, se ter passado muito lá, mas vai-se deixar de ver esse trilho. Nossa memória é igual. É exatamente igual. Se nós meditarmos na palavra de Deus, na vontade de Deus, e sermos, então, bem presentes em nós, a importância daqueles versículos para a minha vida e para Deus, não é? No momento em que nós podemos falhar, dizemos assim, não, eu sei qual é a importância de Deus, isto tem para Deus, e para a minha vida e não vou falhar. Mais. Agora, estou quase terminado. Em situações em que nós vemos que está a ser uma injustiça para connosco, Deus diz então para não nos julgarmos, para não criticarmos as pessoas. E então em Efésios 6:12 diz assim, Deus diz, diante dessas circunstâncias, o que é que vocês devem fazer? Efésios 6:12 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os nossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o nosso inimigo não são as pessoas. Não é? As pessoas não são o nosso inimigo. Quando as pessoas falham connosco, elas não são o nosso inimigo. Temos que ver quem é que está por trás. Temos que ver mais além. Não é? Temos que ter uma visão mais além do que é que está a acontecer. Não é? Porque a palavra de Deus diz que o povo parece que falta de conhecimento. É o que eu digo, porque o conhecimento tem que ser reavivado diariamente pela interpretação da palavra, pelo alimento da palavra, pela leitura da palavra, pelo relacionamento com Deus. E então, Deus diz que a nossa luta não é contra as pessoas. Não devemos culpar as pessoas. Não devemos criticar as pessoas. Não devemos, então, à primeira situação, entrar logo na história, no jogo do diabo. É isso que eu quero. Não é? É isso que eu quero. Que nós nos separemos de Deus. Mas em Isaías 41:10 diz assim, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento e padece da minha justiça. Então, eu sou teu Deus e eu te fortaleço. Te ajudo, sustento
sou a tua justiça. Não? O que é que nós podemos querer mais? O que é que nós podemos querer mais? Não é? Provérbios 6 diz assim. Diz assim. Provérbios 6, 16 a 19. Diz assim. Estas 6 coisas o Senhor odeia. E a sétima, a sua alma domina. A sétima é a pior delas. Não é? Vamos lá ver qual é. Começando a primeira. Olhos altivos. Não é? Eu sou maior. Já. Qual é? Provérbios 6, de 16 a 19. Este há de ser o 17. Olhos altivos. Não há aqui, vai ninguém acima de mim. Eu sou o maior. Eu sou quem manda isto tudo. Não é? Se eu não estiver, isto vai tudo abaixo. Mas ele esquece, se for cristão, tem o capacete de proporcionar as coisas a Deus. Não é sua força. Mais, língua mentirosa, mentira. Não é? Mãos que derramam sangue inocente. Não é? Também há sangue inocente espiritual. Ver se me faço entender. Não é? Por vezes, nós vemos circunstâncias, vemos circunstâncias, certas atitudes, não é? Falta de amor, certas atitudes para uns para com os outros, pode matar espiritualmente, não é? Certos irmãos. Coração que maquina pensamentos perversos. Malícia. Pés que se apressam a correr para o mal. Também é malícia. Aqueles que constantemente ouvem tudo mal, veem mal em tudo, e falam nisso e transmitem isso às pessoas. Mais. Testemunha falsa que profere mentiras e, esta é a sétima, a sétima, e o que semeia contendas entre irmãos. Então, comecei no Novo Testamento, no Isaías, semeia contendas entre irmãos. Semear contendas entre irmãos é através do quê? Do amor. Andar em amor. Ser paciente. Ser paciente com as falhas do irmão. É assim que se quer contente, não. Então, meus irmãos, o objetivo desta mensagem é alertar-nos para a importância de andarmos em amor. Para a importância de entendermos que a gravidade de não andarmos em amor. Nós somos uma família. Sendo uma família, temos que andar em amor. E andar em amor não é algo que seja fácil, não é algo que seja trivial. É algo que exige sacrifício da nossa parte. E esse sacrifício da nossa parte significa em nós fortificarmos a nossa vontade, o nosso acho, em prol do plano de Deus para a sua família. Deus também tem um plano para a sua família. E o plano para a sua família é nós sermos unidos. Porque os defeitos já todos nós temos. Nós sabemos que temos defeitos. Mas para os defeitos, Deus já arranjou uma solução. Sabem qual é? Jesus. Para os defeitos, para os nossos defeitos.